A paz do Senhor. Nós vamos ler a palavra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 23. 1 Samuel 15, 23. Palavra do Senhor fala assim: o texto. Mais um toque aí. Você está com a projeção errada. Não. Vamos ler a palavra que diz assim. A palavra do Senhor diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O assunto é a obra de Saul e Davi, dois servos de Deus, chamados pelo Senhor para executar a obra dele. Um deles fez a vontade do Senhor, o outro não fez a vontade do Senhor, embora todos dois propunham em suas ações servir ao Senhor. E a palavra do Senhor, em toda a sua extensão, mostra que existem esses dois tipos de comportamento, de servos, um comportamento que agrada a Deus e um comportamento que não agrada a Deus. Exemplo, dois irmãos, Abel e Caim, duas irmãs, Marta e Maria, duas rainhas, Esther e Vasti, dois reis, Saul e Davi. Na história de Saul e Davi, os atos são mais claros e o Senhor concedeu à sua obra algumas revelações a respeito desses dois tipos de comportamento. Ressaltamos que todos dois, como servos de Deus, foram chamados para executar a obra de Deus e eles propunham executá-la. Só que um não agradou a Deus, devido ao seu comportamento, e outro agradou a Deus. Em Saul, nós vamos ver o que não agrada a Deus. Em Davi, nós vamos ver o que agrada a Deus. A época era aquela época do profeta Samuel, aquele servo chamado pelo Senhor, usado em profecias, em revelações. E era Samuel já idoso, e os seus filhos não andavam no mesmo caminho dele. Então vem o primeiro ensinamento: filho de profeta não é profeta. O ministério é um chamado de Deus. O Senhor pode chamar o pai, pode não chamar o filho, pode chamar o filho, pode não chamar o pai. É um ato da parte do Senhor. E os filhos de Samuel não andavam no caminho dele, o povo esperava que tivessem profetas que não tinham, olharam para o lado de fora, viram que todas as nações tinham um rei que saía à guerra na frente, que dirigia, que conduzia, que julgava, resolveu pedir ao Senhor um rei, e disseram a Samuel: dá-nos um rei. Samuel pareceu a ele muito mal essa palavra. Se sentiu rejeitado, mas o Senhor disse a ele que o povo de Israel não estava rejeitando a ele, Samuel, mas estava rejeitando o Senhor que colocou Samuel. Mas disse a Samuel: atende o pedido do povo, faz o que eles pediram, dá o rei que eles pediram, mas diz ao povo os direitos do rei, que ele vai tomar alguns para servos e servas, para criados, ele vai instituir impostos, diz o direito do rei e estabelece o rei. Houve um homem chamado Cis, da tribo de Benjamim, cujas jumentas se perderam, e ele mandou que seu filho, chamado Saul, fosse procurar as jumentas. Saiu ele com um moço e resolveram dizer:
vamos até o profeta Samuel, quem sabe ele nos dá uma direção. E foram até Samuel. Quando Saul chega até Samuel, Deus mostrou a Samuel que Saul era o rei que Deus tinha escolhido. Na hora de assentar à mesa, foi dada a Saul a porção melhor, aquela porção que era sempre dada para os príncipes. Ele se sentiu honrado sem entender o que estava se passando. Quando Saul ia partir de madrugada, Samuel derramou sobre ele o óleo da unção, dizendo com isso que Deus o havia escolhido. E disse a ele alguns sinais que iriam acontecer no mesmo dia na vida dele, mostrando que Deus estava agindo na vida dele já. Ele teve diversas experiências, encontrou um grupo de homens que subia a Betel, houve outras coisas, chegou num rancho de profetas que profetizaram, Saul profetizou também. Houve diversos sinais, porque o Senhor, quando chama alguém para uma função na sua obra, quando chama o servo para a sua obra, esse chamado, ele vem com sinais maravilhosos da parte de Deus. E por fim, Samuel juntou todo o povo e passou o povo diante do Senhor. Quando passou o povo diante do Senhor, o Senhor separou a tribo de Benjamim. Passando família por família, Deus escolheu a família de Cis. Passando homem por homem, Deus escolheu a Saul, na presença de todos. E quando o povo olhou para Saul, viu aquele homem de boa aparência, com físico, formoso, mais alto do que todos os homens de Israel, porque haviam muitos guerreiros, especialmente os filhos dos reis, eram preparados fisicamente para a batalha. E era preciso que estes homens escolhidos tivessem porte físico. Mas era Saul de uma beleza muito grande. E quando o povo bateu os olhos em Saul, diz a palavra que o coração de todos agradou imediatamente. Porque Deus, quando escolheu a Saul, Deus sondou o coração do povo, viu o que o povo queria e atendeu o pedido do povo. O povo queria um rei que tivesse aparência, e o Senhor deu. Agora, é importante, muito importante lembrar que Deus, quando escolheu a Saul, escolheu um servo e deu a ele todas as condições de andar na presença do Senhor. Nós vamos ver que mais tarde, Saul se desviou, mas Deus não escolheu para cair. Deus escolheu para que ele permanecesse. Ele é que não foi fiel. As mesmas condições, as mesmas oportunidades que deu a Davi, deu a ele também. Ele é que se desviou. E Saul começou a reinar prosperamente. O Senhor foi com ele, venceu inúmeras batalhas, batalhas difíceis. O Senhor abençoou e ele teve vitórias. E o tempo passou. Havia uma constante guerra de Israel contra os filisteus. Era uma guerra constante que permeava toda a época dos reis de Israel. Saul juntou o seu exército, o exército de Israel, na luta contra os filisteus. E Samuel tinha dito a ele que dentro de 7 dias iria até ele para sacrificar. E o sacrifício era muito importante porque representava a presença de Deus. E os dias começaram a passar e Samuel não aparecia. Enquanto isso, os filisteus apertaram com a guerra. Alguns dos guerreiros de Israel enfraqueceram e alguns começaram a debandar, a abandonar a guerra. Saul foi ficando apavorado com aquilo. Chegou no 7º dia, Samuel não chegou. Os homens debandando, a guerra apertando. Saul pediu que alguém trouxesse o animal para o holocausto e ele mesmo, Saul, executou o sacrifício. Em seguida, Samuel chegou dentro do prazo. Samuel chegou logo em seguida, dentro do prazo dos 7 dias.
e disse a Saul: Saul, você fez uma loucura. Você não sabe que está escrito na palavra do Senhor que o sacrifício só é feito pelo sacerdote e o estranho nem chega perto? Você é rei, mas você não determina as coisas de Deus. E Samuel mostrou a ele que o rei na obra também é servo de Deus. As outras nações, acontece diferente com as outras nações. O rei manda no profeta. Os profetas são funcionários do rei. E o profeta tem que dizer aquilo que agrada o rei. Mas na obra do Senhor, o rei precisa ser servo de Deus e vai atender às orientações do Senhor também. E nós perguntamos o que aconteceu com Saul. Saul começou a reinar, cresceu, entendeu o que era o reino, ficou com todo o poder na mão, seu coração se elevou e o reino passou a ser a coisa principal da sua vida. Ser rei na terra era muito importante. O que o Senhor dizia não era tão importante. A vaidade entrou no seu coração e ficou uma coisa determinada para ele, porque a palavra mostra isso. Ele era o rei e não abria mão disso. Ser o rei de Israel, o rei na parte secular, era muito importante e decisiva na vida dele. E o que o Senhor dizia, ele podia contornar. E Saul se justificou. O tempo foi passando, a guerra foi apertando, os homens estavam debandando, eu me violentei e sacrifiquei. Isso ele disse com verdade, porque é violência contra o reino qualquer ato que contraria a vontade do Senhor. E Samuel disse a ele: o Senhor hoje iria te confirmar como rei, e não vai confirmar mais. Ele iria te confirmar como rei de Israel, e não vai confirmar mais. O que você fez foi uma loucura. Passou mais tempo. O Senhor chamou a Samuel, mandou que fosse até Saul e dissesse a ele: guerreia contra os amalequitas. Os amalequitas são aquele povo que, quando Israel saiu do Egito, atacou por trás aqueles que estavam mais atrás e cansados. E o Senhor determinou guerra eterna contra os amalequitas. Os amalequitas significam esse tipo de povo que ataca por trás. Às vezes a pessoa não está presente para se defender e a outra pessoa ataca. Ou às vezes você não está em condições de se defender e o Senhor guerreia essa guerra. Nós temos que tomar cuidado, nós que participamos de reuniões, às vezes estamos presentes, somos mais amigos de uma pessoa que tem certa direção, falamos uma coisa contra uma pessoa que não está presente, o Senhor vem e cobra. E disse: mate a todos, dos homens até as crianças, dos animais até os de mama, passe tudo ao fio de espada. Aí vem a pergunta para nós. Às vezes as pessoas se espantam quando leem essa passagem na palavra do Senhor. O Senhor mandou matar? O Senhor é o dono da vida e da morte. Está tudo nas mãos dele. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Tudo está na presença dele. Mas ele queria mostrar uma coisa: que todo pecado devia ser destruído. Até aquele que você ama mais, o mais bonitinho, o mais pequenininho, tudo precisava ser destruído. O pecado precisa ser destruído. Saul saiu, foi à guerra, retornou
e Samuel foi ao encontro dele e perguntou: fizeste a vontade do Senhor? E Saul respondeu: eu fiz a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor mandou eu fiz. E Samuel disse: e esse mugido de vacas que eu estou ouvindo e esse balido de ovelhas que eu estou ouvindo? O que é isso? Eu me concertei com o povo, disse Saul, e nós decidimos poupar o melhor das ovelhas, o melhor do gado, para sacrificar ao Senhor. Pergunta à congregação: o que é melhor, obedecer ou sacrificar? Será que o Senhor tem tanto prazer que se lhe faça sacrifício do que lhe obedeça a sua vontade? Melhor é obedecer do que sacrificar. O que Saul fez? Não atendeu o que o Senhor mandou e ainda fez o que ele quis e ainda botou o nome do Senhor no meio. Nós temos um jejum aos domingos, é o jejum para a comunhão da igreja. Uma orientação do Senhor. Eu não faço, mas na segunda-feira eu faço até meio-dia. O Senhor não aceita isso não. O Senhor não aceita isso não. É preciso atender aquilo que o Senhor está falando. Antes de oferecer alguma coisa, obedeça ao Senhor primeiro. Depois você faça outra coisa. Atenda aquilo que o Senhor mandou primeiro. Melhor é obedecer do que sacrificar. E Samuel acrescentou: porque a rebelião ou a desobediência, é como o pecado de feitiçaria. É como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, ou seja, teimar em desobedecer, é como idolatria e iniquidade. Desobedecer é como feitiçaria. Teimar em desobedecer é como idolatria e iniquidade. Agora, evidentemente que Saul não foi provado em coisas pequenas, nas nossas falhas naturais, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Não foi isso. Foram coisas determinantes na vida dele, através das quais o Senhor entendeu o que se passava na vida de Saul. Aí vem uma pergunta muito importante. Nesta ocasião que Samuel falou isso para Saul da parte do Senhor, Saul estava na feitiçaria? O Senhor disse que a desobediência é como pecado de feitiçaria. E ele estava na feitiçaria? Não, não estava. E ele estava na idolatria? Não. Mas para o Senhor estava. Para o Senhor estava. Vamos ver aqui no quadro. Pode passar? A vida de uma pessoa, de um servo de Deus. A vida dos servos, irmãos, pode estar certos disso. É cheio de provas. A vida dos servos é cheia de provas. O homem é provado. Uma prova, duas, três, várias. Agora, por que o Senhor permite muitas vezes a luta? Para provar o servo, para saber o que há no seu coração. Se você vai atender o Senhor, se você não vai. E outra coisa, quando vem a luta, sempre o Senhor mostra alguma coisa. Quando você busca a face do Senhor, Ele mostra o que está vendo. E muitas vezes o Senhor te dá uma orientação. Às vezes a prova vem até com a revelação do Senhor. Agora, quando você atende, o livramento vem. Quando você não atende, você fica exposto na mão do adversário. Vou citar um exemplo. O senhor chega para um senhor da igreja, instrumentista, e diz o seguinte: o senhor revelou que você por 60 dias vai deixar de tocar, porque há uma dificuldade que o senhor quer reparar na sua vida,
vai assentar no primeiro banco para receber, que você não está em condição de dar, e neste período o Senhor vai te conceder uma bênção. Ele pode dizer o seguinte: glória a Deus, vou atender, porque isso vai ter um fruto de bênção para a minha vida. Mas a pessoa pode agir diferente. Por exemplo, pode dizer assim: sou um homem de 60 anos, aposentado, trabalhei esse tempo todo na Vale do Rio Doce, nunca fui chamado a atenção, não vou aceitar isso. O que ele fez? Desatendeu uma orientação do Senhor. E outra coisa, quando você atende, você permanece no caminho. Quando você desobedece, você desvia. Mas o desvio é muito pequenininho, é muito pouco, não dá para sentir. Mas lá na frente você chega em outro lugar. Um irmão estava me dizendo aqui que se sair um navio do Brasil, determinado ponto, Rio de Janeiro, por exemplo, em direção à África, se você mexer 1 grau, só 1 grau no rumo, você chega na Europa. Não chega no destino. Então, quando você desobedece, você desvia da vontade do Senhor. Ao invés de chegar na eternidade, lá na frente você chega em outro lugar. Agora, no momento que você desobedeceu, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Você entrou por outro rumo, você saiu do plano do Senhor. E vem as consequências disso. E aqui nós observamos o seguinte: o adversário, ele arma o laço para você aqui, para você desobedecer, para te colher lá na frente. Quando o laço é armado, você não está vendo o laço, você não percebeu, mas o laço está armado na desobediência. Você desobedeceu, colocou o pé no laço. Você atendeu a revelação, atendeu, obedeceu, o Senhor te livrou. O Senhor te deu o livramento. Aí vem o nosso cuidado em atender as coisas do Senhor, porque há um fruto de bênção. Há um fruto de bênção. Então, nossa vida é uma vida cheia de provas. Veio a prova, as provas virão, nenhuma nem duas, várias. Porque o Senhor vai provar. Cada servo, especialmente aqueles que o Senhor chamou para alguma função, vão ser provados. Mas a vida do servo é assim mesmo, é cheia de lutas. O Senhor te prova, vem a luta, e às vezes a luta vem dura. A luta ela vem de uma forma tal que você diz assim: não suporto mais. Os irmãos sabiam disso? E quando você diz assim, não suporto mais, ela dobra. Mas no fim, o Senhor te abençoa. No fim, vem a vitória, porque há alguém que é o Senhor que está conosco, que disse que não iria nos desamparar e não vai desamparar o seu servo. Você vai, luta, dificuldade, problema, tropeça, mas lá na frente vem a vitória, porque o Senhor vai guardar a vida dos seus servos. E se estiver na presença dele, nada vai suceder àquele que anda na presença do Senhor. Meus irmãos, então Saul aqui se desvia. Ele desvia da presença do Senhor no momento que ele desobedece. Meus irmãos, a partir daí da desobediência, vieram as consequências. A primeira consequência da desobediência: o Espírito Santo afastou-se de Saul. Deus parou de falar com ele, não falava mais com ele. Perdeu o discernimento, perdeu a sensibilidade do Espírito e passou a ter crises de opressões. Deus não falava mais com ele. Meus irmãos, quando estas coisas sucederam, Deus levanta outro no lugar de Saul. E quando Samuel repreende a Saul, dizendo que ele desobedeceu, acrescentou: e Deus já tem escolhido o teu próximo melhor do que tu, para reinar em teu lugar. Nós todos na obra somos necessários, chamados pelo Senhor. Mas se alguém se desviar, o Senhor é poderoso para levantar outro, melhor do que você.
Porque Deus, quando levanta, ele levanta o segundo melhor do que o primeiro. Embora o Senhor queira que você permaneça. O Senhor quer que você fique. Mas se você falhar, a obra dele não vai ficar em falta. Ele vai levantar outro. Meus irmãos, e Deus levanta a Davi no lugar de Saul. E muito tempo se passou. Davi foi escolhido, mas não assumiu o reino. E Saul, mesmo na carne, mesmo fora da presença do Senhor, ele continuou como rei na área secular. Ele era o rei de Israel, muitos anos. E nós vamos dar um salto, e depois vamos voltar. Nós vamos dar um salto lá no fim da vida de Saul. Lembre os irmãos que nesse salto que nós vamos dar, nós vamos saltar muitos anos. Vamos lá no fim da vida de Saul. No fim da vida de Saul, muitos anos se passaram. Os filisteus apertaram na guerra de tal forma que Saul ficou apavorado e buscou ao Senhor na sua aflição. Buscou em sonhos. O Senhor não falou com ele. Buscou através do sacerdote. O Senhor não falou com ele. Buscou através do profeta. O Senhor não falou com ele. O Senhor não falava mais com ele. Então ele resolveu buscar uma pitonisa. Pitonisa é uma mulher que adivinha. E foi lá numa cidade chamada Endor ou Endor. E encontrou ali uma pitonisa, uma mulher que adivinhava. Endor significa em hebraico lugar habitado. E a pitonisa vem do nome Pitom, que significa serpente. Então, Endor é o lugar habitado pela serpente. Este nome veio para o grego como oikomene, que significa ficar em casa. E deste nome derivou a palavra, em português, ecumenismo. A palavra ecumenismo significa a religião sem revelação. Todo mundo fala em nome de Deus, sem Deus. E no ecumenismo, todos buscam a Deus para esta vida, não para a eternidade. Para o pão que perece, não para o pão eterno. Não importa o que cada um pense, desde que estejam juntos, unidos, em nome de Deus, sem Deus. Deus não fala no ecumenismo, na religião. Então foi lá em Endor que Saul foi. Samuel já havia morrido. E Saul pediu a pitonisa que levantasse Samuel. Pergunta à congregação: mortos falam? Mortos falam? Mas quando se consulta os mortos, quem fala? O adversário. É o adversário que fala. E como ele é o pai da mentira, fala igualzinho. Fala igualzinho. Ele é o pai da mentira e não se firmou na verdade, diz a palavra. Então Samuel, que é o adversário: por que você está me incomodando? Você desobedeceu ao Senhor, amanhã você vai morrer. Amanhã você está comigo, vai estar comigo, você e seus filhos. Hein? O adversário falou como se fosse Samuel. Samuel falou, mas era o adversário falando. Adversário falando. Mas ele, afinal de contas, falou a verdade? Porque o adversário ele faz isso. Experimenta isso. Experimenta aquela outra coisa. Experimenta aquela outra coisa. Depois ele fala assim: olha, você não vale nada, dá um tiro na cabeça que é a melhor coisa que você faz. Quando ele já está na mão dele, quando a pessoa está na mão dele, ele fala a verdade. Para destruição. Saul, quando chegou neste lugar, ele já não tinha retorno, não tinha condições de voltar mais. Ele já estava nas mãos do adversário. Meus irmãos,
Saul caiu por terra, desfalecido, apavorado. E a mulher, a pitonisa, falou assim: meu senhor, eu vou preparar um jantar para o senhor. Senão, não quero nada, não tô com fome. Mas ela insistiu. Ele disse que não queria, mas ela insistiu, até que ele comeu. Porque no ecumenismo, o pão que perece não falta. Não tem eternidade, mas o pão que perece não falta. Morre, mas morre de barriga cheia. E o Senhor mostrou que cada um de nós, individualmente aqui, se fizermos o que Saul fez, nós vamos parar no mesmo lugar que ele parou. Nós vamos acabar no mesmo lugar em Endor. E mostrou mais: se a obra inteira fizer o que Saul fez, vai todo mundo para lá também. Por isso, meus irmãos, é preciso o nosso cuidado, o nosso zelo com as coisas do Senhor. Sempre dependentes, sempre debaixo da revelação, ouvindo a voz do Senhor, atendendo às suas orientações, para que não entremos neste caminho. O que aconteceu com Saul, que Saul representa a religião sem revelação, representa a obra do homem, representa a obra da carne, a desobediência. Envaideceu, não podia mais ouvir a voz do Senhor, porque ele queria fazer a vontade dele. Afinal de contas, ele era o rei, mandava em tudo. Tudo tinha que estar debaixo da orientação dele, dentro da vontade dele. O que o Senhor dizia, podia contornar. Caiu em Endor. Meus irmãos, nós mostramos o fim da vida de Saul. Vamos retornar agora. O momento que ele caiu, o momento que Samuel disse a ele que a desobediência era como idolatria. Nós falamos aqui, então, voltando, o momento que ele lutou contra os amalequitas e poupou alguns animais do gado e poupou a Agag, rei dos amalequitas, mas a Agag, Samuel já tomou a espada e despedaçou ele logo, que tinha que ser destruído. Então o Senhor disse que ele estava na feitiçaria e na idolatria, e o Senhor tinha razão, que no fim da vida dele, ele acaba na feitiçaria e na idolatria e na iniquidade, como o Senhor falou. Meus irmãos, logo em seguida, quando Saul cai, diante daquela luta que foi instalada ali no governo de Israel, Deus levanta Davi. O Senhor mandou a Samuel ir lá na casa de Jessé, o belemita, e disse a Samuel que lá na casa de Jessé ele se havia provido de um rei. E quando chegou, se apresentou o primeiro, o mais velho, Eliabe, formoso também, com porte físico, com aparência. E Samuel pensou com ele assim: certamente está perante mim o ungido do Senhor. E o Senhor disse a ele: não olhes para a aparência dele, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. E eu o tenho rejeitado. O profeta tem a vontade, ele tem o pensamento dele também, tá certo? Ele tem a revelação, mas tem a forma de entender dele também, tem a forma de pensar, tem tudo. Essas coisas precisam estar bem colocadas, bem separadas. Veio o segundo, o terceiro, o quarto, até o sétimo, todos rejeitados. Então Jessé disse: meu senhor, vamos assentar à mesa para comer? Disse: não, nós só assentaremos à mesa depois que todos estiverem aqui. Acabaram os varões? Não tem o último, o mais novo, Davi, que está lá no campo cuidando das ovelhas. Manda chamar. E Davi chegou, evidentemente que não tinha aquele porte físico dos outros. Era uma pessoa sem aparência nenhuma, ruivo, diz a palavra, de gentil aspecto. E o Senhor disse: pode ungir que é ele mesmo.
Samuel, por certo, não deu nada por ele, mas o Senhor disse: pode ungir, que é ele mesmo que eu tenho escolhido. E assim Davi foi ungido, escolhido dentre os seus irmãos, sendo o menor, que nem estava presente. Porque o Senhor, quando escolhe, nós buscamos estar na obra de Davi. Ele tira da malhada das ovelhas. Ele não vai buscar na Rússia, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Não, o pastor, o ministério é tirado da malhada das ovelhas, é do meio das ovelhas que o Senhor levanta. É o dedo do Senhor que escolhe. Às vezes você pode pensar assim: eu preciso estar bem visível para todo mundo me ver. Não, não precisa. O Senhor sabe onde buscar o seu servo. Davi estava no campo, ninguém lembrava dele, mas o Senhor sabia onde buscá-lo. Então ele foi levantado, tirado da malhada das ovelhas, para ser o rei de Israel. Meus irmãos, nós vamos parar aqui. Essa primeira parte, nós ressaltamos aquilo que diz respeito a Saul, ou melhor, aquilo que Deus não agrada na vida do servo. As coisas de que o Senhor não se agrada. Nós aprendemos com Saul muito, porque estamos aprendendo o que não devemos fazer, o que não agrada ao Senhor. E na próxima aula, nós vamos ver a vida de Davi, como os atos dele, como ele agradou o Senhor e como o Senhor se agradou dele. Vamos ficar de pé?